Boa noite, empreendedores. Boa noite, Simone. Oi, tudo bem, Priscila? Tudo Estamos certo? começando É isso mais aí. uma live, mais uma gestão fora de série, primeira temporada. Hoje, terceiro episódio, gente. Já estamos ficando craque aqui, né, Priscila? Tá, já estamos em Estamos, casa, né, Simone? Já estamos aprendendo a a fazer gente esse negócio. a gente está ficando graduada já, pessoal. Né? É, A gente é amador, mãe de família, empreendedora, trabalhando em casa. Uma coisa bem legal, né? Tanto a Priscila quanto eu somos mães, então assim, não é de da gente se assustar se aparecer daqui a pouquinho uma criança para fazer uma participação especial. É tudo tranquilo, tá, gente? Somos gente como a gente, todo é mundo. isso aí. É isso aí. De vez em quando dá um chorinho no fim, daí aqui em casa. Ah, chorinho, mas é É, legal, é para mostrar que a gente está mais, né, realmente mais em casa, mas nem por isso a gente deixa de fazer o que tem que fazer. E certamente não somos as únicas nessa situação, né, Pri? com certeza. E Bom, aí? vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar de vendas, né? Quer dizer, a gente fala de tudo um pouco, né? Porque gestão não se resume a uma coisa só. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre vendas e tudo Uhum. que tem a ver com ela, né? A venda, o novo perfil do consumidor nesse momento diferente, como se faz essa venda, canais. E, enfim, a gente depois vai ter aí o nosso convidado que vai trazer uma amostrinha de algumas soluções que ele encontrou para ele, né? Ele está prometendo, inclusive, Priscila, 3 segredos Eu do fiquei sabendo. sucesso da empresa. Eu estou curiosa, viu? Então, o pessoal que está nos ouvindo, primeiro tem que ficar até o fim, né? Tem que aguentar, ficar na live para ouvir o segredo, porque eu acho que o Pito vai falar só no final esse segredo, né? E Eu acho que manda, sim. manda o curtir aí para nós, né, Simone? Aí nosso vídeo aí chega a mais pessoas também, que é o nosso intuito aqui, é compartilhar conhecimento, trazer experiências práticas, né, para todo mundo que está nos ouvindo, possam aplicar no seu negócio, na sua rotina, na sua vida, enfim. Nosso objetivo aqui é agregar, compartilhar conhecimento. Pode E também eu nos mandar acho as que perguntas, né? eu acho que pode mandar perguntas para nós ou para os convidados. Outra coisa que eu acho legal, se alguém tiver alguma sugestão de algum entrevistado, alguém que sabe de Ótimo. alguma coisa, alguma ideia, alguma solução diferente que aconteceu nesse período, que tem a ver com empreendedorismo, manda para a gente, que a gente vai tentar fazer contato com a pessoa. Eu acho que isso é show de bola, né? Vamos todo. Esse é um projeto de compartilhamento onde a gente quer engajar o maior número de pessoas. Então, manda para a gente está super aberto e querendo novas ideias aí, tá? Bom, Valeu, Simone. Me diz uma coisa, e a gente estava falando que a gente vai falar de vendas, né? Mas e isso. esse tema? IC? IC? Por que IC vendas? Porque o IC ele é enigmático, né? Pensa bem, Pri. O Hum, IC, tem muita gente que odeia isso, né? Porque parece que o IC vira uma trava, uma barreira nas pessoas, né? Porque daí tu tá lá todo motivado e de repente tu começa a pensar, mas e se não der certo, Priscila? Sabe aquele produto que a gente desenhou, que a gente fez tudo direitinho, a gente sonhou que com aquilo ali a gente ia arrasar, né? Arrebentar a boca do balão. E de repente surgiu um outro produto. Já aconteceu comigo de estar desenvolvendo um produto na área tributária, feito. Eu fiz todo um planejamento e de repente sai uma legislação fiscal e se foi meu produto, né? uhum. Mas, ao mesmo tempo, já aconteceu comigo também, Pri, que eu fiquei pensando, não, se o governo vai pegar e seguir, esse planejamento vai dar certo. Enquanto isso, um monte de gente fez, e o governo até um dia acabou com isso, mas quem fez aproveitou por um tempo. Então, Claro, assim, claro. assim como o IC serve de barreira, se a gente olhar, e eu gosto muito da ideia da gente olhar as coisas sempre pelo lado positivo, pensar assim, tá, mas o que tem de Isso. positivo nisso, nesse se de pensar no lado negativo, né? Será que pensar negativo é sempre ruim? Eu acho que não, porque o pensar negativo pode ser uma ferramenta, uma arma que a gente pode ter para a gente se precaver e pensar nas contingências. Né? Se a gente Exato. pensar em tudo que pode dar errado,
E pensar nesse plano B, bom, se der errado assim, eu ajo assim, se der errado assim, eu saio por aqui. Quer dizer, o que pode me derrubar? Exato, né? Porque Que na que verdade disso? acaba não sendo nem um pensamento negativo. Na verdade, é uma análise de cenários negativos, né? E se essa ideia não der certo nesse modelo, qual é o meu plano B? A gente fala, né, do plano B, do plano C, que na verdade, né, é o plano de contingência que você estava falando. Pri, deu uma travadinha aqui. Hoje, pessoal, tá normal se der uma travada, porque as nossas internet estão terríveis hoje, né? Terríveis. Aqui em Santa Maria já faz tempinho, que não tá muito boa mesmo, né? Mas então, voltando, né? Então, o EC ele tem essa questão, né? Positiva, porque eu começo a projetar cenários e aí eu também vou rompendo alguns medos. E o cenário que eu enxergo também aquilo que pode dar errado, para mim ser prudente, para mim ter um plano de contingência. E um elemento, Simone, importante a gente falar aqui é a questão do medo, né? Porque, como eu tenho falado em alguns outros momentos com meus alunos, enfim, até em lives, que o medo ele tem duas faces. Né? Esse medo que tu estava falando do plano da contingência é um medo legal, é um medo positivo, porque é um medo que me faz não ser uma pessoa impulsiva, que sai fazendo negócio de qualquer jeito, sai comprando, sai vendendo, que me faz parar para pensar, para analisar os cenários, para tomar decisões mais assertivas, para mim ter aquela prudência que ela é importante nos mundos dos negócios, ou enfim, até eu como líder no setor, ser prudente numa decisão que eu tenho que tomar. E tem o medo negativo, que é um medo que nos paralisa. Então a pessoa fica só no EC. Tá, mas e se der errado? Ah, mas e se eu perder o dinheiro? E se o meu chefe não gostar dessa ideia? E se me chamarem de puxa-saco na empresa, se eu levantar a mão e falar, essa ideia que eu tô pensando? E aí, nesse mundo do EC, a pessoa não faz nada. Ela entra num processo de paralisação. E aí ela não tem iniciativa. E aí, não tem iniciativa, não starta nada, não começa nada, e sempre vai ter os mesmos resultados, né? Como eu gosto muito daquela ditado do Einstein, a ignorância humana começa quando as pessoas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, se eu não rompo o medo, se eu não rompo o EC negativo e vou para o EC positivo, eu não tenho resultado diferente. Portanto, quer dizer, eu não tenho ação diferente, portanto, sempre vou ter os mesmos resultados. Eu acho que a nossa sacada aqui é trazer esse positivo que me potencializa e o EC da prudência. O que tu acha disso? Pensa bem, Priscila, se a gente tivesse, hoje quando a gente olha, né, pessoas que, acho que principalmente quem está começando um negócio, é um grande admirador, né, de pessoas como o CEO, né, da Airbnb, do iFood, enfim, todas essas questões disruptivas, né, pensa simplesmente como é que seria esses serviços de aplicativos, tá? Uhum. Se a pessoa tivesse ficado no IC, porque assim, não tinha uma legislação que regulasse um aplicativo de táxi, né? Não vou nem citar, tem tantos aí. Se a pessoa tivesse pensado assim, não, mas peraí, como não tem legislação, assim que eu botar para rodar, vão me parar, eu vou ser multado, eu vou ser autuado, né? Claro que tem que ter um mínimo, a gente tem que se cercar, né, de analisar os cenários, visualizar quais são os riscos que eu corro, né? Exato. Agora, simplesmente não fazer nada, nós não teríamos nada disso que aconteceu aí. Nada desses cenários disruptivos, né? Ninguém teria pensado um dia ir à Lua se ele não tivesse arriscado que era possível, né? Lá atrás. Bom, mas e se eu mandar um foguete lá para a Lua e o foguete explodir? É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, né? Já aconteceu várias vezes, sei lá se para ir à Lua, mas já aconteceu. Só que cada vez tu vai se cercando de situações e de mais condições de fazer, só que o engajamento, a vontade de realizar aquele propósito, munido de algumas ferramentas e de conhecimento dos cenários e né, do contexto, e sabendo até que risco eu posso correr, né, eu acho que é extremamente positivo, né, para o empreendedor em geral. E o empreendedor, aqueles principalmente que nos inspiram,
podemos ser nós aqueles a inspirar outras pessoas, né? É uma pitada de ousadia, né? É a questão do líder, né? Exato, eu ia te falar agora. Tá falando o líder não precisa ser um chefe, o líder não precisa ter... eu acho que essa é bem a tua matéria, mas assim, é importante a gente dizer que um líder não precisa ser uma pessoa que hierarquicamente está superior a alguém. Tem muito líder, né? Até uma vez eu assisti uma palestra que se fazia uma pesquisa em rede social, enfim, interna da empresa, para saber quem era a pessoa mais influenciadora dentro de uma empresa, né? Fazendo análise dos contatos dela, enfim. E se descobriu que a pessoa que mais influenciava dentro da empresa era uma secretária. Muito mais que o chefe, do que qualquer outro líder dentro da empresa. Então, ela exercia algum tipo de liderança, né, Com certeza. Porque liderança é influência, né? Liderança é a capacidade de influenciar. Não é uma questão de cargo, né? Eu sempre digo que o mundo perfeito, o mundo ótimo, é quando eu tenho uma capacidade de influência e tenho um cargo. Bom, aí é o show de bola, porque eu tenho as duas coisas. Eu tenho o perfil de liderança e estou num cargo de liderança. Mas liderança não é cargo. Então, essa pitada de ousadia que a gente estava falando, né? Eu tenho que correr riscos calculados, eu tenho que analisar cenários, eu tenho que ser ousado e não ter um medo que me trava. É um perfil de liderança, é um cara que está à frente, é uma pessoa que faz acontecer. E, com certeza, acaba inspirando as suas equipes de trabalho, acaba influenciando o meio onde está, pelos resultados que acaba conquistando, por ser mais ousado, por ter mais iniciativa e, com certeza, vai ter mais acabativa também, vai ter mais resultado. Mas eu acho que tem uma pessoa aí especialista para falar de tudo isso que a gente está falando aqui, né? O que tu acha da gente chamar ele? Eu acho que é bem importante, porque ele vai nos mostrar muito dessa questão, né, nesse momento, o IC foi muito importante, né, nesse momento, né, da pandemia, de uma mudança comportamental muito rápida, né, porque ao longo do tempo a gente vem mudando o comportamento, o consumidor vem mudando muito o comportamento, influenciado por essas ousadias, né, de tantos empreendedores. Mas, neste momento, eu acho que o grande diferencial foi o tempo, foi a rapidez com que isso aconteceu, né? Porque a gente teve que tomar decisões em dias, né, de como fazer, né, de mudar a forma de fazer, a forma de chegar desse pessoal para salvar o nosso negócio, cada um do seu jeito, né? E pensar e repensar e assumir os riscos, né, sem muito tempo. Então, eu acho que a gente vai chamar, então, o nosso convidado, o Ptolomeu mais popular, Teacher Pita. Meu Teacher Pita! Olha isso aí, ele, bem-vindo, boa noite. Antes de eu começar a falar, um som. Porque nessa semana, o pessoal aqui na escola, e na semana passada, eles ouviram muito esse símbolo, porque assim, a gente tinha um desafio de vender, de fazer matrícula, muita matrícula semana passada. E quem acompanhou as redes sociais da Study English, acompanhou o meu Instagram, o Instagram da escola, tava toda hora um videozinho meu lá. Que legal, galera, vamos fazer matrícula, e para cada matrícula que a gente fez na semana passada, a gente começou, eu fiz o videozinho tocando o sino. Só que chegou uma hora que faltou, assim, eu não dava mais tempo. Eu tô devendo bater o sino aí para alguns. Tô devendo sino, né? E aí espalhou no nosso grupo de vendas, no grupo da universidade, no grupo da Study. Tá sendo muito, muito bacana. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo certo, tudo certo. Queremos ouvir um pouco de ti, começa contando das tuas historinhas, assim, da empresa, né? Aquela história. Como foi a empresa para ti? Conta um pouco da tua história, dos pontos mais relevantes, Pita. Tanto teu como profissional, quanto da empresa. E eu sei que as coisas se fundem, né? Conta para nós aí um pouco. Sim. Bom, a Study é um sonho antigo. Eu sou professor, então eu trabalhei em colégio, cursinho para vestibular, escola de inglês, e eu sempre quis ter a minha escola, né? E eu acho que eu sempre fui inovador como funcionário. Eu acho que eu fui muito valorizado nos lugares que eu trabalhei por isso, né? E você não precisa ser o dono para ser inovador, e você não precisa ser empresário para ser inovador. Não era, sabe?
E eu acho que com o tempo eu fui inventando coisas que agregaram ao meu portfólio como professor, como profissional. Um dia eu disse assim, e se eu parasse de trabalhar tanto e eu fosse dar aula na minha casa? E se eu tivesse mais tempo para mim e fosse trabalhar de home office, essa novidade que era para mim, 12 anos, né? E aí eu larguei a escola de inglês onde eu trabalhava, o colégio onde eu dava aula, e comecei a dar aula em casa e continuei mantendo um trabalho num pré-vestibular que conseguia me dar algum suporte e uma carga horária de trabalho um pouco menor, né? Levou um ano, e aí depois de um ano eu resolvi sublocar uma sala de um outro curso, de um curso que nem existe mais, para concursos, porque eu pensei, e se eu tirasse de casa e para um outro lugar maior, será que eu daria certo, né? Nesse dia, eu lembro, 19 de abril, dia do índio, eu vou para o meu chefe, na época, que era o dono desse pré-vestibular, um amigo, trabalhei 10 anos nesse cursinho, eu ajudei a abrir esse cursinho, né? E eu disse, olha, abri minha salinha, não sei o quê. Nesse dia, eu fui demitido. Ele me disse, vai abrir um outro cursinho pré-vestibular, porque aqui é assim que acontece aqui em Santa Maria, né? E aí, não pode mais trabalhar aqui. Fui demitido. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Aê! Você sabe, matou a vaquinha. Se você for um profissional criativo, tá? Duas coisas vão acontecer contigo. Ou você vai ser promovido e ganhar um aumento, ou você vai ser demitido. As duas coisas são ótimas. As duas coisas vão ser... E aí, eu comecei a dar aula nessa salinha, e aí eu conheci a Simone Zanon, né? Naquela aula às 7h30 da manhã, né? Ela e o Alexandre, tá? E eu aprendi muito no contato com eles. Eu acho que eu aprendi mais com eles do que eles comigo, com o inglês, né? Mas eu queria tirar de casa e começar a abrir a minha empresa. Um belo dia, surgiu uma oportunidade de alugar um espaço maior e eu pensei, e se a gente fosse fazer isso? Isso é 2012 já, tá? E eu levei esse Study English para uma outra sala, muito maior, tá? A gente não tinha aluno suficiente para pagar o aluguel, para pagar a reforma. Eu tinha um cartão, aquele do Big, sabe? O Hipercard. Eu comprei ar-condicionado em 12 vezes, mesa, eu tenho minha mesa até hoje, elas estão aqui na escola, mesa com cheque pré-datado, assim, para perder de vista, né? E a gente teve, naquele ano de 2012, quando eu abri a escola, a primeira crise que a gente enfrentou. Porque a Study nasceu para ser uma escola para adultos, tá? Então a gente focou num público universitário. E naquele ano, houve uma greve na UFSM de 3 meses. Tipo, a gente está tendo agora uma pandemia que está afetando todos os negócios. Naquele ano, afetou todos os negócios que tinham a ver com os estudantes universitários. De repente, imobiliárias foram afetadas. Porque a gurizada começou a ir embora. E, gente, não tem internet de banda larga, não tem Zoom. Não tinha, né? Não tinha. Então, os alunos começaram a ir embora porque os pais começaram a dizer, não vou pagar para o meu filho ficar aí em Santa Maria, se ele vai ficar aqui. Só que assim, ó, tinha conta para pagar, tinha aluguel novo para pagar, que era o triplo do aluguel que eu pagava antes, tinha toda a reforma que a gente conseguiu fazer, né? Tinha professor, tinha contratado a primeira professora, a secretária, meu Deus, sabe? Aí eu pensei, e se eu abrisse um curso rápido, com foco numa necessidade que eu descobri agora, que é preparação de TOEFL, né? Porque naquele ano, naquele mesmo semestre, surgiu um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, e os alunos precisavam provar que sabiam inglês fazendo exame de TOEFL. E nenhuma escola em Santa Maria preparava para TOEFL. E eu disse, eu preparo. E a gente estava engatinhando no Facebook, eu acho, naquela época. Tá? E a gente começou a fazer anúncio no Facebook e começou a trazer alunos e numa semana nós abrimos 5 turmas. Que show! Assim, ó, pagou as contas, resolveu os problemas, né? Mas não tem uma outra coisa que a gente não tinha, um nome de escola de qualidade. Porque aí as pessoas começaram a ver, olha, se eles aprovam no TOEFL, se os scores de TOEFL deles são tão altos, deve ser boa. É mais ou menos como pré-vestibular e aprovação em medicina, sabe? Uhum. Mais ou menos. E aí a gente começou a buscar outras formas de mostrar que a gente era capaz. E aí a gente começou a tentar fazer certificação na escola
da mesma forma que os alunos ingleses, ou que vão estudar na Inglaterra ou na Austrália fazem, que é a certificação de Cambridge. E a gente pensou, e se a gente levasse os nossos alunos para fazer certificação de Cambridge? Se eles passassem, eles voltariam, teriam um certificado bonitinho, e a gente diria, olha como a nossa escola é boa, né? Os alunos começaram a passar, né? Hoje a gente tem todos os certificados de Cambridge, porque é um jeito de Cambridge dizer, essa escola é boa, os alunos passam aqui, né? E a gente começou a ganhar corpo. No ano passado, nós tomamos uma decisão, vamos sair do 5º andar desse prédio que a gente está, a gente já tinha sede de Camobi, tá? E vamos reformar um prédio no centro e abrir lá dentro a escola de inglês e mais alguns negócios para a gente conectar com a escola de inglês, né? Porque o que a gente pensou? Nós pensamos assim, e se a gente saísse desse 5º andar e fosse para o piso? E aí a gente reformou um prédio, o prédio assim, ó, cara, eu encontrei as fotos de quando ele era antes, a gente está na esquina da Tuiuti com a Valandro, e cara, é sensacional. E aí a gente viveu a nossa segunda grande crise, que foi a pandemia. É. Aí agora eu quero fazer a pergunta, né, Pita? Eu acompanhei um pouquinho dessa história, né? Uhum. E até quero fazer um relato, porque eu estou aqui referendando a escola, né? Eu fui aluna e, vamos lá, o que eu não aprendi de inglês, não vou botar a culpa no professor, porque, na verdade, eu me divertia muito nas aulas. Eu acho que, em vez de ter psicóloga, eu tinha o Teacher Pita, tá? Porque a gente se divertia muito, tomando chimarrão, conversando, e, enfim, tinha toda essa questão, né, muito humanizada da aula. E era tão bom que eu mesmo, na época, eu enchia muito... A escola era para adultos, né? E eu era uma pessoa que vivia, né, perguntando, Pita, e aí, quando é que tu vai colocar para as crianças? Eu quero que meu filho venha estudar aqui, né? Ele estudava numa outra escola tradicional, mas eu gostava muito do estilo diferente, e personalizado, enfim, até porque meu filho é mais tímido, ok. Até que, né, ele começou as aulas, meu filho estuda lá, então eu acompanho bem. Mesmo depois de eu ter parado, né, de fazer as aulas por falta de tempo, que ainda vamos retomar, né, Pita? Olha aí. Aí, ó, compromisso, ó. O que acontece? Eu acompanhei, então, essa tua última decisão, né, e se vamos lá, vamos, né? Em nenhum momento tu hesitou, quando tu achou, vamos lá, e começou a reformar, e realmente era um negócio, era maior, eu sei que tu partiu para um aluguel para um custo bem maior, né? Tu investiu efetivamente um valor razoável lá na escola, pensando em dar um up, não só em entregar aí os produtos só vinculados ao inglês, mas com outros produtos, aí tu tinha robótica, tinha parte de viagens, né? E aí o que acontece? Então estava tudo certo, eu lembro que foi bem no início do ano, eu fui lá para conhecer, fui levar meu filho lá para a gente conhecer a escola onde ele ia estudar, entrei em todas as salas, achei o máximo, estávamos simplesmente esperando começar o ano em março, isso foi início de março. Uhum. E aí, de repente, vem, né, a pandemia, e aí manda fechar, e principalmente escolas, né, ninguém sabia quanto ia ser, nunca, acho que passou na cabeça de ninguém que nós íamos ficar todo esse tempo, né, porque a gente até já achou que um mês já era muito, né? E a gente está aí há 6 meses, quase 6 meses e meio, né? Parado, praticamente, né? Escolas. Me diz assim, ó, vamos lá, antes de tu contar a história das soluções, tá? Porque a gente vai aos poucos aqui para o pessoal conseguir entender, porque o objetivo principal é a gente, além de compartilhar, para as pessoas se inspirarem nas soluções, e aí é coisa que deu certo, coisa que deu errado. A gente tem que saber que nem sempre dá certo, mas a gente não pode parar. Mas, assim, para a pessoa se vincular mesmo e ver que ela não passou sozinha por isso, né? Que estava todo mundo, cada um do seu jeito, sofrendo. O que passou na tua cabeça naquele 19, 20, acho que foi 20 de março, né? Que foi quando a última sexta-feira ali, tipo, hoje é o último dia, a partir de amanhã fecha tudo. Ninguém sabia se na segunda ia poder efetivamente trabalhar ou não, só sabia que tinha morrido gente, ia fechar. E não sabia se na segunda ia dar para voltar em meio turno, não dava, se era uma semana, se era um mês, ninguém sabia nada, né? Muito menos 6 meses.
que passou na tua cabeça, Pita? Tu empreendedor, assim, aquela coisa né? O que tu pensou, sabe? O teu sentimento, assim, porque eu acho que isso é bem importante. Muita gente se desesperou, muita gente, né, não sabia o que fazer, enfim. Conta aí. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não posso dizer nesse horário, tá? Porque deve ter criança assim. Eu levo a mão na cabeça e diz... E você pensa assim, cara, assim, ó, a situação tá posta. Reclamar não adianta. Né? Não adianta. Assim, ó, tem coisas na vida que a gente não pode, não tem que gastar energia. Coisas que você não tem domínio, não tem que gastar energia. Tipo, sentar, Deus, que desgraça, reclamar. Não. Bora encontrar soluções. A gente já estava acompanhando as notícias do que estava acontecendo na Europa, né? E a gente ficou muito ligado no que estava acontecendo nas decisões que a UFSM estava tomando. Porque ainda a maior parte do nosso público estava lá. E a gente ia tentar acompanhar as mesmas decisões e tentar encontrar soluções. Na semana anterior ao fechamento, eu reuni a equipe e disse, equipe, professores, pessoal da limpeza, secretaria, disse, a gente comprou muita pizza aquela noite, reuniu todo mundo e disse, precisamos de ideias, vamos encontrar soluções. E foi sensacional, sabe? Todo mundo colaborando, dando ideias, pensando como a gente pode fazer, como é que a gente não pode, o que a gente devia fazer, sabe? Nós decidimos em equipe que todos iriam para casa, que ninguém ficaria na escola e que nós atenderíamos online, mas aí qual das plataformas, como fazer, de que jeito? Os professores mais jovens lideraram a gente nisso, porque eu já estava dando aula à distância, mas eu usava o WhatsApp, sabe? Eu não estava pensando em dar aula um vídeo, e eles falaram sobre o Zoom, eu disse, Zoom, que negócio é esse? E foi sensacional. A gente começou as aulas online uma semana antes de fechar, definitivamente. E os alunos se engajaram por algumas razões. Primeiro, o nosso público, ele já nasceu na época da internet. Então, a adaptação não foi difícil. Nós somos uma escola que tem pouca gente em sala de aula, todo mundo da mesma faixa etária e do mesmo nível. É difícil, vocês têm filhos. Quem tem criança que está fazendo aula, eu sinto assim, ó, cara, um professor que está dando aula para criança e adolescente com 12, 13, 14, 15 alunos em sala de aula, cara, tá fazendo mágica. Tem gente com 30, né? Com 30, dando aula com 30. Professores são abnegados, sabe? Estão fazendo mágica. Só que foi bacana essa decisão, porque assim, ó, todo mundo ficou protegido. Hoje nenhum professor, até hoje, nenhum professor põe os pés na escola. Tá todo mundo em casa trabalhando, sabe? Na época, a gente achou, vai dar certo, vai dar muito certo. Porque a faixa etária tá perfeita, eles todos têm internet, né? O problema foi na semana seguinte. Quando a gente avisou os alunos, ligação e mensagem de desistência. Eu não comprei online. Eu não vou aprender online. Não funciona online. E a gente disse para todo mundo, dá uma semana para a gente provar que dá, sabe? E naquela semana nós fizemos treinamentos todos os dias com os professores para todo mundo aprender os melhores jeitos de dar aula. E sabe o que a gente descobriu? Que tem ferramentas online para tornar a aula tão parecida e tão interessante quanto a aula presencial. Não tem o toque, não tem, entende? Mas tem outras coisas tão legais ou mais legais que a gente não conseguia fazer na aula presencial. E o nosso público começou a dizer, poxa, mas não era tão difícil mesmo, sabe? Teve perda? Sim, teve perda. A gente perdeu o aluno? Sim, a gente perdeu o aluno, sabe? Certo isso, certo. Mas veio um outro IC nesse negócio, mas eu não sei se eu posso avançar. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Como é que fica, assim, é tão importante isso que tu tá falando, porque quando tu falaste assim, naquela semana a gente reuniu os professores e começou todo mundo a brainstorm, né? Trazer ideias. A importância também do time, né? Estar conectado com a tua visão. Né, para quem está nos ouvindo tem negócio, como a equipe é importante nesses momentos, não só uma equipe qualquer, mas o alinhamento da equipe com a visão do diretor, que era o teu caso, a tua liderança naquele momento, porque as pessoas às vezes entram em pânico, não conseguem nem pensar, e poderia vir os pensamentos negativos, não vai dar certo, não vai dar certo, então a tua liderança positiva, inspirando e dizendo, vamos pensar em ideias. Né? Então, como tu vê, assim, essa questão
do time, a tua liderança, a tua importância de estar conectado ao teu time em momentos, principalmente de crise, mas não só nesses momentos. Sim. Eu penso, eu me vejo muito mais do que como um gestor ou um gerente, eu não sou isso, eu sou o líder. É assim que eu me vejo. Tá? Eu não sou o gerente. As pessoas dizem assim, sua profissão, empresário. Não, sou professor. Tá? Eu acabei virando empresário por acaso, mas eu sou professor. Mas eu também sou líder dos meus times. E o líder, ele tem que liderar pelo exemplo. Então, você não pode desesperar. Tá? Você pode desesperar por dentro, tá? Tem líder nos ouvindo agora. Por dentro, você... Oh, meu Deus! Mas por fora, você diz, galera, vamos lá, vai dar certo. Mas você acredita porque você tem feedback do teu time. O teu time te disse assim, olha, eu acho que a gente consegue fazer assim, se a gente usar esse aplicativo, se a gente fizer assim... E as pessoas começam a se conectar com a ideia. E as pessoas começam a comprar a ideia. Entende? Isso é sensacional. Mas é verdade, tem que ter um time coeso. Tem que ter um time bom contigo. E quando eu falo time bom, não estou falando assim, professores com pós-graduação. Gente, a gente tem professor com graduação, a gente tem gente da secretaria que está fazendo faculdade, a gente tem pessoa da limpeza, sabe, que fez, de repente, ensino médio, ou... Não, todo mundo colaborou, todo mundo teve voz, sabe? Todo mundo foi ouvido, e porque todo mundo colaborou um pouquinho, eu acho que todo mundo se sentiu dono da ideia. Entende? E quando as pessoas ligavam, a secretaria não precisava passar para mim, para eu convencer as pessoas. Eles já tinham a ideia no coração deles. Não, faz assim, vai dar certo, não se preocupa, nós vamos te ajudar. Eu acho que o líder tem que ter essa função de liderar pelo exemplo, sem dúvida nenhuma. E ele também tem que ouvir, ou ela, né, tem que também ouvir a equipe. Porque às vezes você não, quase sempre você não tem todas as respostas. Então tem que ouvir e dar voz para os liderados, senão não vai dar certo. Se você não der voz, você não é líder, você é um capo, né, Simone? Então... E agora sim, Pita, falando isso e falando, né, inicialmente essa dificuldade, né, das pessoas, uma certa resistência. E a gente falava, né, outro dia, quando a gente estava preparando, né, eu e Priscila falamos que a gente sempre prepara, porque eu acho que o negócio, a ideia, o preparar é o segredo do sucesso, né, a gente não faz de qualquer jeito. Óbvio que a gente não está aqui lendo o texto e nada, mas a gente prepara para entregar o melhor que a gente pode, né. Então, aquele dia que a gente estava falando, a gente estava justamente dizendo que... a gente já tinha, né, os meios, talvez não tantos como agora, mas a gente já tinha os meios, só que a gente não estava com cabeça aberta, a gente não estava preparado para utilizar, né? Então, assim, hoje, olha só a evolução que a gente teve, o tempo foi muito rápido, né, de mudança, mas por quê? Porque foi usado, porque foi necessário. Quando as pessoas começaram a usar essas plataformas, elas evoluíram muito rápido e entregaram mais qualidade. Antes, a gente tinha muito medo do tipo, mas e se cai a internet? Cara, se cai, caiu. Vai cair para mim, vai cair para ti, vai cair para qualquer um que estava usando em algum momento. Então, assim, isso passa a ser normal, né? Eu saía daqui a Porto Alegre fazer uma reunião, eu tinha 8 horas de estrada, no mínimo. 4 para ir, 4 para voltar, para fazer uma hora de reunião. Hoje não passa na cabeça. Tu vai acabar com as reuniões presenciais? Não. Mas tu vai deixar para aqueles momentos que são realmente necessários. E aí, que vem, assim, um pouco da pergunta que eu quero te fazer, Pita, de como é que foi, e eu entendo, assim, um pouco de dificuldade também da resistência das pessoas, no teu caso aí, da escola, porque, assim, eu acho que o presencial, esse contato, o formato dessas aulas de vocês, sempre foi muito diferenciado. Vou de novo colocar o meu exemplo aqui, porque o Pita sempre foi muito inovador. O Pita, qualquer coisa era importante, tão importante que é dar aula. Eu não tinha tempo para fazer exercício físico e ter aula de inglês. Então, o que a gente fazia nas férias? A gente ia lá para as dores, e o Pita me dava aula enquanto a gente caminhava ou corria, né? Aula de inglês. Gente, a gente fazia isso, né? Ou então, eu ia cedinho para lá, mas ao mesmo tempo, para mim também era um momento hoje eu não tô com cabeça para ver gramática. Então tá, o que tu quer ver? Tu quer escutar uma música? Tu quer falar de um tema? O que tu tá estudando? Eu tô preocupada com um cliente que tá com um problema assim. Então tá, ele ia lá e catava um negócio em inglês sobre aquele assunto que eu tava focada e a gente discutia aquilo. Então, assim, esse contato presencial, essa coisa, né?
Bom, pena que eu não trouxe fotos aqui. O Pita é muito do tipo... chegava sexta-feira, tava ele lá com os maiores, né? Porque na época também era só mais maior. Era o freezer cheio de cervejinha lá para as aulas, então as aulas eram mais interativas. Era muito legal. Então, isso conta muito, né? Isso é muito diferencial, né? Principalmente para a pessoa mais jovem. E aí é mais difícil realmente tu pensar. Se já é difícil normalmente tu pensar em ter que fazer online, porque tu abre mão disso. Mas, como tudo, tem muita coisa boa, né? E como eu disse, o meu filho fazia aula individual porque ele é muito tímido. Então, ele fazia aula individual lá, né? Não queria fazer em turma. Também eu sempre quis que ele viajasse para aprender fora e tudo. E uma das coisas que eu achei, assim, olha, maravilhoso, e eu lembro que tu mesmo comentava que sempre queria trazer professores nativos para dar aula aqui, mas nós temos uma burocracia muito grande com os intercâmbios, enfim. E durante a pandemia, um dia o meu filho me chama e diz assim: mãe, não faz barulho que eu estou tendo aula com um professor lá do Reino Unido. E eu, como assim? Sim, agora nos próximos 2 meses meu professor é lá do Reino Unido. E eu não posso. E aí estava ele e um colega, eram 2 na turma, os 2. Eles tinham que contar histórias daqui. Eu lembro que eles tinham que falar sobre qual era a comida típica do Brasil, né? Não era nem do Rio Grande do Sul. Para o cara, e eles não sabiam dizer, e aí era muito engraçado os 2 pesquisando, primeiro qual era a comida, e segundo como colocar isso em inglês para contar para o cara falava inglês. Então, assim, quando é que ele teria essa oportunidade de ter essa aula? Né? Então, assim, que coisas boas que tu descobriu também, assim, de todas as dificuldades que, de repente, o pessoal te deu de feedback para superar aquele diferencial que tu tinha, que era enorme, assim, ó, eu falo por experiência, era um diferencial enorme em relação à maior parte, né, das escolas tradicionais de inglês. Sim. Assim, então... Só emendando a Simone, Pita, eu vou juntar minha pergunta com a da Simone, que é convencer o cliente aí para o online, para tecnologias, enfim, né, porque às vezes o nosso cliente já está acostumado com a gente, eu também, né, no presencial. Eu acho que é isso que a Simone quis, assim, trazer, né? Ainda mais para quem tinha diferenciais como tu tinha em sala de aula, em relacionamento, em contato físico. Então, eu acho que isso é muito importante para algumas pessoas que estão nos ouvindo e estão remodelando seus negócios, ou adaptando, fazendo algum modelo presencial versus online. Então, como se vende essas ideias para um público ou mais tradicional, ou um público tão acostumado a enxergar em ti esses diferenciais? Nesse ponto, entra a função do líder novamente, tá? Você tem uma lojinha, você tem um negócio, você tem uma empresa. Se você acha que você é olhado apenas pelos teus funcionários como líder, esquece. Tem toda uma comunidade de clientes olhando para você e olhando para o teu exemplo. Não pensa assim, porque eu sei que vocês gostam dos clientes, vocês tratam bem os clientes, né? Pelo menos da porta para dentro, né? Mas vocês que estão nos assistindo agora, tem que tratar bem o cliente o tempo todo e tem que dar o exemplo. Eu acho, Priscila, que os alunos confiaram na gente. Eu acho que eles disseram assim, cara, essa escola... E tinha gente que tinha recém se matriculado na escola. E tinha gente há semestres na escola. E essas pessoas disseram, olha, eu confio nessa escola, eles jogam limpo comigo, eles me contam as coisas, me falam olho no olho, eles sempre foram verdadeiros comigo. Se eles estão me dizendo que esse novo online aí, essa coisa nova é boa, eu vou dar uma chance para eles. E os alunos nos deram uma chance. Porque eles podiam ter cancelado. Várias escolas de inglês perderam, assim, metade do público, talvez mais, né? A gente teve uma perda, assim, ó, no primeiro mês, a gente teve 2 cancelamentos. 2. Tá? De pessoas que disseram, não quero. Teve 12, 13% das pessoas que disseram, a gente está indo para um lugar onde não pega internet e eu quero trancar este semestre. Tá? A gente teve nosso grupo de idosos, que a gente tem turmas de idosos, e dizem, a gente não quer, esse negócio de internet a gente não quer voltar no presencial. E eles pararam também. Durou 2 meses, eles estavam todos de volta. E eles hoje dão show, sabe? Dão show.
Mas o grosso dos alunos disse, a gente confia em vocês, a gente vai dar essa chance para vocês, porque a gente acha que isso que vocês vão entregar vai ser bom. E a gente descobriu nessa caminhada que nós éramos uma escola que era online e a gente não sabia disso. Porque tudo na escola está online, o quadro está online, os livros estão online, usam plataforma, e a gente dá aula presencial. Entende? Então, a nossa adaptação foi muito rápida, sabe? E para responder a pergunta da Simone, Priscila, eu vou para o meu outro IC da noite. Tá, estamos todo mundo em casa, ninguém está indo para a escola, tá? E se eu contratasse professores em outros lugares? Porque agora eu posso ter professores que moram longe de Santa Maria. Mas como é que eu cheguei nessa ideia? Porque eu sou um gênio? Não. Porque a gente começou a ser procurado por alunos, ex-alunos da escola, que foram embora. E quando souberam que a gente estava online, disseram, Pita, era tudo que eu queria, uma study English na minha cidade, não tem. Tem como assistir aula? A gente, of course, claro que tem. E aí esses alunos começaram a vir. E aí aquela perda que a gente teve começou a ser suprida por alunos que começaram a voltar e indicar para amigos, né? Só que daí a gente começou num momento que não tinha professor para dar aula. E aí eu chamei 2 amigos de fora do país para me ajudar nas aulas. Um deles foi o que atendeu o JP, né? E aí a gente pensou assim, poxa, se a gente tem alunos de outras cidades, se a gente vai dar aula online, e se a gente criasse um produto que fosse forever online? Entende? Será que a gente atrairia pessoas? Será que o preço que a gente cobra em Santa Maria, com a qualidade que a gente entrega, seria competitivo em Curitiba, em São Paulo? E aí a gente começou a anunciar e avisar para esses nossos alunos. E os nossos alunos avisaram outras pessoas. Hoje, a gente tem alunos em vários estados do país, tem alunos no Canadá, tem alunos em Portugal, tem alunos no Reino Unido, tem aluno na China e aluno na Austrália. Que legal, cara. É isso, né? E, na verdade, é aquilo que a gente fala, né? Pivotou total o negócio, porque agora tu já tá falando forever, ou seja, eu não tô ali porque está acontecendo a pandemia. E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo com a gente, como empresários. A gente teve que fazer planos, aí como a gente tá falando, Simone, de contingência, para onde eu tenho que ir nesse momento da pandemia. E a gente foi para esse lugar como um paliativo, e a gente viu que esse lugar era bom. Como diz a Simone, eu vou fazer minha reunião aqui no online, porque eu não posso ir a Porto Alegre. Só que agora ela não quer mais ir, porque ela viu que é bom. Que nem eu, né? Eu dou bastante cursos. Quando eu comecei a ver que eu também podia dar meus cursos online, e que não tinha perda, e que a gente se relacionava, que eu tinha alunos, cara, esse lugar é bom. Faz sentido. Né? E aí a gente começa a entender que não tem mais fronteiras. Exato. E uma pergunta eu quero te fazer em relação a isso. O momento que a gente tem esse plano de expansão, né? Que eu não tenho mais essa fronteira. Eu sou de Santa Maria, só posso trabalhar com aluno daqui. Ou eu, Priscila, me desloco e vou dar um curso, sei lá, em Santa Cruz, Porto Alegre. O que muda para ti na questão do marketing? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Porque no momento que, né, eu sou do mundo, não há mais fronteiras para mim vender, vamos voltar aqui para o nosso tema, vendas, né? Como que tu trabalhas a questão do marketing? Como chega a um aluno lá na China? Como chega, né? Como tu tá vendo esse cenário de mercado e chegar nas pessoas em qualquer instância e em qualquer lugar, né? Eu quero só complementar agora. E levando em conta que, assim, se não tem fronteiras para ti, também não tem fronteira para os outros, né? E aí, como é que fica com coisa? Porque ao mesmo tempo é óbvio que vem de São Paulo, vem de Curitiba, muda o concorrente também, né? O daqui também pode ir para qualquer lugar. Claro que isso já vinha acontecendo um pouco, mas assim, agora a coisa acelerou. Óbvio, um sai na frente, outros, mas em seguida tudo vira, né? Fica muito parecido, o que eu quero dizer, em termos de ferramentas, tá? E aí? No primeiro semestre, a gente começou a ver, isso era o quê? Janeiro, fevereiro, a gente começou a ver o que estava acontecendo, tá? E era bem provável que nós virássemos online também, mas tinha que ter certeza que ia acontecer. Em abril, mais ou menos em abril, caiu a ficha. A ficha era assim, peraí, a gente pode atingir alunos fora, mas pode ser que nosso aluno em Santa Maria também venha a ser pego por essas escolas online com professores americanos.
né? Que no fundo não são latino-americanos, mas são americanos, né? Que falam inglês, falam espanhol, falam português e dão aula, e o preço é baixíssimo, porque essas empresas, boa parte delas, faz matrícula, mas não faz aula. As pessoas vão fazendo, vão desistindo. Aí a gente pensou assim, cara, isso aconteceu agora, e vamos aproveitar a lição para entender que a gente seria devorado por esse concorrente de fora, que viria online para pegar o nosso público. E a gente disse assim, não, nós seremos um player internacional. Nós vamos competir com eles lá no campo de batalha deles, antes que eles venham para o nosso. Entende? Claro, a gente não tem o tamanho deles, a gente não tem o apelo deles, não tem comediante da Globo fazendo anúncio pra gente, ok, entende? Não tem, sabe? Mas a gente sabe que vai entregar um produto com uma qualidade e um carinho melhor do que um produto de uma grande multinacional. Entende? Então a gente vai entregar uma coisa bem mais inteligente, bem mais interessante para o aluno que quer realmente aprender. Isso é sem dúvidas. Como é que a gente faz os anúncios? Tá, o santamariense, o nosso aluno santamariense, ele é um cidadão que vai para o planeta. Por quê? Porque esses talentos que a gente forma aqui não ficam em Santa Maria. Parte desses talentos estudou com a gente. E foi embora e levou uma memória afetiva muito gostosa da gente. E quis voltar. E eles começaram a ser os nossos embaixadores de Study English, fora de Santa Maria, né? Porque eles continuaram seus doutorados, continuaram seus mestrados, foram para empresas, e eles começaram a contar para os amigos que eles faziam aula com a gente. E os amigos começaram a pensar, mas se eu estou aqui em São Paulo, eu tenho que me deslocar tantas horas para chegar na escola, por que eu não vou fazer aula com esses gaúchos aí? E os gaúchos tinham professores nativos, professores com outras experiências, professores em vários horários, e um produto muito, muito bom. E as pessoas começaram a fazer. Outra, até o ano passado, as ações que aconteciam eram sempre locais. Então, a gente publicava local, patrocinava no Instagram e no Facebook local. Agora, a gente faz nacional. É mais caro? É mais caro. Mas aí você aprende onde você deve e onde você pode investir. Terceiro, a gente começou a perceber que havia eventos que eram eventos nacionais. E nós começamos a patrocinar esses eventos nacionais. E a marca começou a aparecer em eventos nacionais. Às vezes eles eram regionais, mas porque eles estavam online, pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, iam assistir. E elas viam a nossa marca. E aí elas começaram a entrar em contato com a gente. O aluno santamariense, ele não é necessariamente nascido em Santa Maria. Então, o nosso aluno, ele vem de outra cidade e ele tem amigos em outra cidade, embora ele esteja aqui. Adivinha o que começou a acontecer? Eles começaram a contar para os amigos nas outras cidades que estudavam com a gente. E aí, a gente começou a ter novos alunos de outros lugares apenas online, com a promessa que eles seguirão online quando tudo isso passar. Entende? Então, a gente começou a lutar em outros campos de batalha, e a gente não se vê mais como concorrente da escola do outro lado da rua, como concorrente da escola daquela outra rua ali de Santa Maria. Não. O nosso concorrente é um player global que tem muita mídia, muito dinheiro e tem alunos no mundo inteiro. Se ele tem, por que eu não posso ter? O que eu tenho que eu não posso ter esse público que eles têm? Entende? E com certeza, né, também quando tu faz essa análise, né, essa análise de cenário, que o teu cenário ele é global, o teu concorrente é global, e aí tu tem que te posicionar também com teus diferenciais. E é muito bacana. Então, dos teus canais principais de marketing é usar o teu cliente como teu promotor, né? O cliente é o promotor da marca, o cliente é o embaixador, como tu falaste, né? Isso é muito legal, porque bem isso, a gente sabe que muitos vêm do interior para estudar em Santa Maria, e alguns não vêm. Então, aquele que ficou lá, ele tem o mesmo acesso hoje ao ensino do que teve uma condição financeira de vir morar aqui. E também o que saiu daqui foi morar em outro lugar, como tu falaste. Então, é aquela história, né? Tem que entender bem a tua estratégia para te poder escalar. Porque, como tu falaste, tem os ônus e os bônus. No momento que tu te torna global, tu tem mais uma concorrência mais qualificada, mais numerosa, mais difícil, e tu tem que achar dentro disso um diferencial, porque se tu conseguir achar o que a gente fala lá, né, o oceano azul, nesse mercado todo, cara, vai embora, porque aí não tem fronteiras, como a gente falava antes, né?
Exato. Importante para quem está nos ouvindo isso, né? Qual é o teu diferencial? Então, o Pita trouxe aqui, olha, o quanto os alunos gostavam de memória afetiva do produto dele, gostavam, e hoje são promotores da marca. É uma reflexão para a gente fazer. Será que os nossos clientes são nossos promotores? O que está faltando, né? Se não são ainda, o que falta hoje para o cliente falar bem da gente, indicar a gente, aonde ele for ele lembrar da gente, né? Porque isso, eu acho que é o melhor marketing que tem, Pita. Eu concordo, assim, plenamente, principalmente nós que estamos na área de serviços, né? O quanto é importante, e até da recorrência, né? Das pessoas serem nossos alunos, nossos clientes serem nossos promotores. Mas para isso você tem que ser verdadeiro com eles. Né? Com certeza, né? Todo, sabe? Porque senão ele não vai confiar e não vai falar bem de ti. Não. Aí ele é um detrator, né? Não um promotor. Exato. Mas eu ainda não fui pro último IC. Calma aí. Calma, aí tem mais coisa pra ti. Calma que tá cedo. Não tá tão cedo, porque a conversa aqui, olha, dá para ir longe, né? Tá muito gostosa. Pita, tu começou, né, pelo histórico que tu tá contando, né, pro teu produto era o quê? Aula de inglês, né? Enfim, era professor de inglês lá no cursinho, depois foi mudando o local, foi mudando como tu fazia aula de inglês e ao longo do tempo tu foi agregando outros produtos, né? Outros produtos, mas sempre muito vinculados ao inglês. Mais recentemente, que era o objetivo quando tu fez essa última mudança, né, de sede, tu tinha, né, o objetivo de agregar algumas outras coisas, funcionalidades ao inglês, né, que era a função da robótica, das viagens, né, claro, sempre como finalidade principal o inglês, mas tu agregava, né, porque eu juntava público e, enfim, entregava mais para as pessoas, né. Eu acho que isso também tem muito a ver com o perfil do consumidor, a gente está indo agora para o consumidor 4.0, que cada vez ele quer mais personalizado, ele quer mais atendimento, né, mais toda essa questão. Então, assim, que eu tenho notado ao longo do tempo, e aí eu acho que vai contar a novidade, não sei o que vou contar, mas, assim, tu sempre foi um cara de buscar muita parceria, né, de ouvir muitas pessoas, mas de buscar muitas parcerias, que era o que tu estava fazendo ali com a função da nova escola, parcerias, tanto que pegou um local maior, né, parcerias para oferecer esses outros produtos, porque não adianta, a gente não é bom em tudo se a gente não buscar pessoas especializadas naquelas áreas, mas que se complementam. E quanto mais tu oferece para o consumidor, mais ele fideliza, mais... Eu acho que ninguém mais quer ficar pegando uma coisa que, embora a gente tenha a oportunidade, ele quer ter o direito de buscar onde ele quiser, tá? De comparar preço, de comparar qualidade, mas se eu puder ter tudo num lugar só, tanto melhor, né? É uma coisa que me atenda. Então, assim, tu sempre buscou essas parcerias. Qual o diferencial dessas parcerias, principalmente neste momento, para atingir esse novo consumidor, ou não é o novo consumidor, mas o novo perfil do consumidor, que deu uma variada, que ele está se adaptando, que ele está, como ele as coisas estão acontecendo rápido, ele tem que, né, ele tem mais opções, né, seja o daqui ou seja aquele que está te contratando lá de outro lugar, mas e também o número de produtos, porque se antes dava um tipo de aula, depois começou a oferecer o TOEFL, depois, né, tu pegou, né, a gurizada, mas agora também tu tá dentro do próprio inglês, tu começou a pegar nichos diferentes, né, tu tá com plataforma, tu tem o meio as aulas online, tem aquele que, né, segue só a plataforma, provavelmente pós-pandemia tu vai ter os mistos, não sei, como é que tá esse planejamento aí para frente nesse momento, que eu acho que daí também tu vai entrar na tua sequência e contar para nós. Joia. Quando o plano no ano passado era ter aqui dentro uma agência de viagens para vender intercâmbio junto com o inglês e uma escola de programação para crianças, né, para aprender programação em robótica. Tá? Esses dois projetos agora estão em stand-by, porque viagens, né, não, e a gente não está recebendo ninguém dentro da escola. Então, esse ano não, mas no ano que vem, isso tudo vai passar, se Deus quiser, e a gente vai voltar a ter esses produtos. Aí, para ser um player internacional, nós precisávamos de um dos pés do tripé. A gente tinha um bom produto, tinha bons professores, mas o que essas
os nossos concorrentes vendem é uma plataforma online, com um aplicativo para você começar a estudar a qualquer momento, e a gente não tinha recurso nem tempo para fazer isso. Então, nós fomos no mercado, pesquisamos plataforma, foi muito rápido isso, e encontramos a plataforma ideal que encaixava no nosso jeito de dar aula. Tá? Por quê? Porque a gente sabia que ia haver um grupo de pessoas que ia tentar cancelar porque perdeu dinheiro, ou pessoas que iam sair de outras escolas porque perderam dinheiro, mas iam querer continuar estudando. E a plataforma nos deu a possibilidade de criar um produto de aprender inglês a R$50, R$ 49,90, com 4 horas de estudo semanal, sabe? Só que a gente tem um produto, que é aquele produto que você vem na escola, ou agora online, 2 vezes por semana. E a gente pensou, e se a gente criasse uma coisa que fosse no meio? Tivesse um pouquinho de cada uma, e agregasse um valorzinho, ficasse num preço na metade. Aí a gente criou o Plus, que é um produto que custa R$150, o aluno tem plataforma e ainda escolhe uma aula na semana de todas as aulas que a escola tem para oferecer. E no primeiro semestre, alguns alunos que não tinham todo o dinheiro para pagar a mensalidade cheia da escola, né, mas tinham um pouquinho mais que os R$ 49,90, compraram da gente também o produto Plus, que eles faziam uma aula por semana. Tá? Durante esse tempo, o nosso aluno ganhou acesso ao Plus. Então, você estava matriculado na Study, você tinha 2 aulas por semana e eu te disse assim, toma aqui mais uma de presente e você escolhe o tema. Música, gramática, conversação, TOEFL, você escolhe. Eu vou dar essa aula e você vai ter uma aula a mais de presente. Mas, Pita, eu não estou pagando por isso. Não tem problema. Toma. Sabe o que a gente está fazendo? A gente estava fazendo um laboratório para o produto que a gente começou a vender na semana passada, fez 35 matrículas e começou hoje as aulas. Tá? Que é um produto que você escolhe as aulas que você quer, você não está em turmas que vão todos os dias, o horário é super flexível e toda semana você tem aulas diferentes que você escolhe. Então, a gente acabou virando uma escola que oferece aquela aula regularzinha que todo mundo já tem, mas com uma pitada de uma aula extra que você não tinha, e agora você pode comprar da gente só a aula extra. Entende? Então, a gente começou a fazer parcerias, na verdade não parcerias, a gente começou a desenvolver produtos nossos que encaixavam em necessidades que a gente viu no mercado. E aí, a gente pensou assim, mas peraí, se nós temos todo esse lugar, se nós estamos num ponto super privilegiado e nós somos respeitados, e se a gente está dando aula online e está todo mundo adaptado nisso, e se a gente trouxesse para Santa Maria uma universidade online? E aí a gente foi procurar a melhor parceira para ser a nossa universidade online, e a gente encontrou na rede Laureate o melhor parceiro para isso, que é dono de várias marcas, entre elas a Unirita. E aí a gente começou treinamento e em setembro a gente começou a vender, fazer matrículas. E nós pensamos, mas espera aí, e se nós matricularmos estudantes de graduação e disséssemos para eles, toma a graduação, toma aí o inglês também, e quando você se formar, você será fluente em inglês, ou pelo menos avançado em inglês. Será que é um bom negócio? E as pessoas começaram a vir, e a gente hoje é uma das top 3 em matrículas da rede no estado. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver valor nessa proposta. Porque, por que você vai fazer universidade num lugar, nas nossas concorrentes online, que você vai só ter aula e vai ter uma graduação lá no final? Ou por que você não vem para cá e aprende inglês e a graduação ao mesmo tempo? Mas, Pita, eu não tenho dinheiro para pagar aquele curso caro. Não tem problema. Eu tenho um curso de R$ 49,90. Eu tenho um curso de R$ 97,00. Eu tenho um curso de R$ 7,50. O teu bolso vai encaixar no produto que eu tenho. E quando você se formar, você vai ser um cidadão formado, com graduação reconhecida pelo MEC, e ainda vai falar inglês. Cara, num momento em que as pessoas estão perdendo emprego, gente, isso é ouro. Isso a gente entrega. Bingo, né? Bingo. É. Cara, Pita, eu acho que é muito legal, assim, quando a gente vê o empresário e a gente entende, eu acho que o teu caso é pensar fora da caixa, né? Porque a gente fica ali pensando, né? E às vezes eu vou fazer nas empresas, né? Nem quando eu vou fazer lá. A gente vai fazer missão, visão, valores, né? Aí a gente chega lá em missão. O que eu faço? Ah, sei lá, eu faço caderno.
Mas como assim tu faz caderno? Né? É isso. Se eu chegasse na tua empresa e assim, eu dou aula de inglês. Se nós chegasse lá no Peter e ele dissesse, qual é o teu negócio? Meu negócio é dar aula de inglês, ele nunca teria pensado tudo que ele pensou. Ele criou uma esteira de produtos de alto valor agregado para o cliente e com aumento de ticket médio para ele. Ou seja, aumento de venda com o mesmo número de clientes. É uma estratégia super dessa. Né? Então, por quê? Porque ele entende que o negócio dele não é vender inglês. Ele acabou de falar, eu vendo formação de um cidadão. Então, poxa, se ele vende formação no cidadão, ele pode vender inglês, ele pode vender a graduação, ele pode vender uma pós-graduação, ele pode vender uma viagem técnica de negócios, e enfim, aí, Vitor, né? O mundo a ser explorado. Por quê? Porque a gente, até na teoria, quando a gente estuda lá missão, visão, valores, a gente fala, né? Você não pode ter uma visão míope do seu negócio. O que é uma visão míope? Que é o teu negócio? Meu negócio é um cursinho de inglês. Visão míope. A gente não pode. E a mesma coisa se traduz para nós, profissionais. Né? Eu não posso, eu sou consultora da empresa. Não, eu tenho que ser mais que consultora, eu tenho que ter uma visão muito mais ampla de entrega de resultado, de relacionamento com o meu cliente, de valor agregado, de falar de outras coisas que não só a consultoria. Para quê? E aí vai chegar lá no ponto que tu falou no início. Vai gerar o quê no cliente? Né? A confiança, bom relacionamento, e o cara vira teu promotor, porque tu entrega muito mais para o mercado. E aí você consegue também o que tu falou ali, né? Escalonar classes, né? Tu tem o mais barato, tu tem o plus, tu tem... Enfim, aí é a questão do empresário olhar o negócio e dizer, cara, o que eu posso explorar de tudo que eu tenho? Eu gosto muito dessa teoria, né? A gente olha as nossas competências e, poxa, quais são as minhas competências? Eu tenho essas competências, o que eu posso fazer com isso? De novo, né? É infinito o que eu posso fazer. Que, né, Deus nos deu muitos talentos. Então, assim, muito show ver a possibilidade, a gente está falando de vendas aqui, né? A esteira de produtos. E aí a Simone trouxe a questão das parcerias, né? Fazer esteira de produto ou com produtos teus, como tu mesmo desenvolveu, e alguns via parceiros, né? Bem legal aqui, pessoal, para quem quer ter aumento de vendas, que é uma pergunta muito recorrente, né, Simone? Como eu aumento minha venda? Como eu aumento meu faturamento? Sim. Esteira de produtos é uma possibilidade, parcerias é uma possibilidade, reinvenção dos próprios produtos, possibilidade. Muito show. E acho que é bem importante o que tu falou, assim, antes, tu estava com um produto, duas parcerias que tu ia ter, né, que era a proposta para esse ano e que não aconteceu por causa da parceria, e poderia estar arrancando os cabelos, né, pelo investimento. Mas ok, bota em stand-by e bola para frente, porque eu tenho que pagar a conta, eu tenho que dar sequência, entendeu? Eu não posso ficar ali me lamuriando por uma coisa que está posta, né? E senão, né, é óbvio que deve ter passado, né, aquela palavrinha, mas paciência, acontece e segue, tem outras alternativas. Sempre tem, é que às vezes a gente não se permite, né, querer enxergar, né? Porque a gente está tão cercado daquela dor, daquela sensação de potência, sensação de que foi injustiçado, enfim, né? Não interessa se foi por todo mundo ou não, mas o fato é que só tu pode ter essa iniciativa de reagir, outras pessoas vão te acompanhar se tu fizer, como tu disse, é o líder. Posso estar me remoendo por dentro, mas o importante é que por fora que eu consigo passar, né, a ideia de que vai dar tudo certo e eu vou guiar vocês por aí, preciso de ajuda. E as pessoas confiam em pessoas assim, né? Então, muito agora, show. Vocês já pararam para pensar que tudo isso que a gente desenvolveu esse ano, a gente sempre teve? Sim, óbvio. Sempre teve. Mas tipo, a gente não estava preparado para isso. Mas sempre teve. As aulas do Plus, o produto novo que é o Light, a gente sempre teve. A gente tinha no ano passado esse produto, nós fizemos o lançamento do Plus, foi lindo, mas nós só não sabíamos que ia pegar essa proporção e podia tomar essa proporção. Qual é o segredo número 1, gente? Você tem a resposta aí, tá embaixo do teu nariz, tá aí na lojinha, entendeu? Tá aí no carrinho de cachorro-quente, tá aí. Então, mas eu não vendo, eu não consigo. Tá aí, você só não tá vendo. Talvez você não esteja vendo porque você tá focado demais no problema. Eu sei, parece conversa de livro de autoajuda, eu sei, tá?
mas às vezes a gente está olhando assim demais para o problema e as soluções estão ali, ó. Ali, sabe? Talvez não literalmente na tua frente, mas na voz do colaborador, na opinião do vizinho, sabe? Talvez não com aquele super, hiper, mega gênio CEO, mas quem sabe com a tua mãe, entende? Sabe? Escuta as pessoas, olha para o negócio, sabe? Esse é o segredo número 1. Tá ali. Só tem que dar aquele passo para trás, dar aquela olhadinha, assim, né? A gente sempre teve os produtos, a gente só não sabia que tinha. A gente sempre foi uma escola que podia atender muito bem online, a gente só não sabia, sabe? E aí vem essa pandemia que nos fez sofrer, sim, que é dura, sim, mas ela diz pra gente, olha o que você pode fazer, olha o que você pode conquistar, olha que teu mundo, a tua fronteira é maior do que Camobi, sabe? A tua fronteira vai além da base aérea, cara, sabe? E a gente disse, nossa, é mesmo, vamos lá. Mas precisou acontecer? Precisou do empurrãozinho, sabe? Então... Estava tudo lá, né? Então essa é a lógica, né? Está tudo lá. Você muitas coisas não foram inventadas na pandemia, só nós não utilizávamos. Exato. E assim, ó, você que tem aí a lojinha, a empresa, você não chegou aí à toa, entendeu? Então não desiste agora, não é hora de esmorecer. Tá aí. Eu não sei te dizer o que é, porque eu não estou nos teus sapatos. Eu não sei o que é a tua realidade, entende? Mas dá um passo para trás e olha o que você tem. De repente a solução está aí e você não está vendo. Né? Vitor, eu não quero te cortar, mas a gente já está no finalzinho aqui. Eu preciso ouvir os outros 2 segredos. Agora é a hora da revelação. E eu estou curiosa. Eu quero saber. O primeiro tu contou agora. Conta os outros 2, senão daqui a pouquinho eles cortam aqui o nosso tempo e aí tu vai ter que voltar semana que vem. Daí. Então, número 1, tá aí. Dê um passo para trás e aumente a tua visão. Número 2, eu tenho certeza que você faz isso. Trabalho duro. Entende? Trabalho duro não é só levantar cedo e abrir a lojinha. É pesquisar, é estudar, é procurar informação, conversar com as pessoas, sabe? Trabalho duro, sabe? Não adianta abrir a lojinha e ficar esperando. Não adianta eu vir abrir a stand e ficar esperando, até porque a gente não está deixando as pessoas entrarem, né? Mas vai estudar, porque vai encontrar o parceiro, sabe? Tem Google, gente. Vai estudar. Tem live acontecendo de tudo quanto é coisa. Vai assistir. Hard work. Então, 1, sabe? Dá o passo para trás. 2, hard work. 3, escuta as pessoas. Escuta mais do que você fala. Se você escutar as pessoas mais do que você fala, você vai aprender. Se você falar mais do que você escuta, vai ser muito difícil você aprender. Porque se você aprender, você vai poder dar o passo para trás e ter a visão melhor, e você vai poder saber, nessas coisas que você está estudando, onde vale a pena investir teu tempo e teu esforço. Para mim, são os 3 segredos, tá? Porque eu tenho certeza que aqui tem um monte de gente que levanta e vai abrir a lojinha, sabe? Tenho certeza que tem muita gente que está perdendo noite de sono. Eu tenho certeza que muita gente ama o que quer e está com dó de demitir equipe, sabe? Eu tenho certeza que tem gente aí que cuida da equipe, a gente cuida muito dos nossos, né? Cara, pensa por aí. E, se quiser bater um papo, sou parceiro, os gurias têm meu contato aí, acho que meu e-mail, meu WhatsApp, tá? Olha aí, já estamos angariando consultores. Daqui a pouquinho a gente já abre, né, para consultoria, daqui a pouquinho os nossos entrevistados, além de vir aqui dar as dicas, vão começar a dar consultoria também, viu? Mas que show, Pita. Muito legal. Te agradecer, assim, pela tua presença, assim, que ela é extremamente contagiante. Muito show estar contigo aqui, né? Eu acho que tu é a característica daquilo que tu fala, né? Agora, esses 3 últimos passos fechaste com a chave de ouro, assim, porque eu concordo plenamente com os 3, né? É bem isso, pensa, tu falou, dá um passo para trás e olha para o lado, né? Eu gosto de uma teoria que diz, sobe a montanha e olha de cima. Cara, porque tu tá no meio da floresta, parece que tá pegando fogo. Cara, sobe e olha, porque tu não tá enxergando. Tá lá a resposta, né? E é bem isso, trabalha duro, se dedica, né? E traz o time, traz as pessoas, ouve, complementa a tua visão, não fica, né, perdido sozinho muitas vezes. É um momento que algumas pessoas estão se isolando agora, e é o contrário, né? A gente precisa compartilhar. E eu acho que até o nosso programa, meu da Simone, vem também nesse momento. Cara, vamos falar com as pessoas, vamos trazer, porque às vezes as pessoas estão sem esperança,
principalmente alguns negócios aí que não estão legais, né? E não só negócios, pessoas profissionais também. Então, foi um momento show de bola estar contigo, assim. Obrigado, foi uma honra estar aqui contigo. Te agradeço de coração pelos ensinamentos. Vou reassistir a live para mim anotar depois, tá? Um beijão da minha parte. Viu? Eu deixei a Priscila fazer todos os elogios, porque eu não canso, né, de fazer elogios. Enfim, eu já tinha feito todo esse monte de elogio para ela, né, dizendo, Pita tem que vir, não podemos deixar de trazer. Então, Pita, mais uma vez, muito obrigado. Que bom, né, que a gente tem essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando tanto ensinamento, tanto do dia a dia da gente, né? As coisas são simples, as coisas não precisam ser tão complicadas, a gente é que complica, a gente que faz, que acha que para aprender a gente tem que pagar um curso tão caro ou buscar ensinamentos tão longes, a gente tem aqui do lado, às vezes a lojinha da esquina bate no colega do lado e vê o que ele está fazendo, vamos trocar mais, né? Então, Pita, muito obrigada pela tua presença. Eu acho que, assim, as pessoas não perdem por assistir. Esse vídeo vai ficar gravado no canal da Redicina, no YouTube, no Facebook. Então, quem quiser assistir depois, até porque nem todo mundo... Tem tanto conteúdo na internet que tá difícil, às vezes, tem dias que é difícil a gente focar num, né? Daí a gente acaba não assistindo nenhum. Então, quem quiser assistir depois, eu acho que, assim, vale muito a pena. Tem esses teus ensinamentos, né, para mostrar que não importa tamanho, né? Importa a gente querer fazer e a gente pode contribuir. Então, para terminar a aula, Pita, tu quer falar? Posso pedir uma dica cultural? Diga. Se eu puder dar uma sugestão, esse livro do Winston Churchill, gente, assim, ó, cara, o país dele estava para ser invadido, sabe, pelo um dos maiores exércitos, mais poderosos exércitos do mundo. E ele liderou o país dele, uma coalizão de países, para vencer o nazismo. Tá, tem coisas na história dele, que tá, ok, mas se você pensar ele como líder, a gestão que ele fez, assim, ó, tem muita coisa para aprender, tá? Wilson, é um gestor faz sério. Memórias da Segunda Guerra Mundial. Beleza, tá aí a dica. Vamos terminar a aula, Pita! Beijo! Beijo! Tchau, tchau. Tchau! Até terça! Até mais!